que são algumas dicas que eu gosto de passar para o pessoal, que é criar um espaço para anotar, às vezes, uma curiosidade, alguma informação, alguma estatística que seja relevante. Então, você pode criar um espacinho só para isso e já combinar com os alunos no início do ano que aquele vai ser o espaço para você anotar isso. Então, pode ser uma coisa relevante. Uma coisa que é legal é ter uns exercícios extras na sua manga, que aí vai mais da parte do planejamento da aula em si, mas isso ajuda muito. Às vezes a gente constrói uma determinada aula na nossa cabeça, ela sai mais rápido do que a gente esperava na prática. Então, até para a gente construir no nosso planejamento, no nosso papel, um espaço para a gente colocar coisas extras, para a gente colocar um exercício extra, para a gente colocar uma atividade extra, e não parecer que ele está meio perdido dentro daquela aula que a gente montou. E até na hora que a gente for passar os exercícios para os alunos, os exercícios que a gente vai passar na lousa, ou eventualmente se alguém usar uma lista na hora de resolver, é bastante importante a gente pensar numa ordem crescente de dificuldade. Porque a gente imaginar, se a gente pega uma pessoa e larga ela, né, numa piscina, a condição natural daquela pessoa é tentar nadar cachorrinho para sobreviver. E é muito difícil que o primeiro passo que o professor de natação vai fazer com aquela pessoa é ensinar o nado peito. Por quê? Porque ele depende de uma consciência corporal dentro da água tão grande que dificilmente a pessoa vai conseguir tantas coisas ao mesmo tempo. Fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Tanto que o primeiro nado que todo mundo aprende na escolinha de natação é o crawl, porque é um nado relativamente mais fácil, mais intuitivo para ele de conseguir sair daquela estaca do cachorrinho e começar a praticar natação de verdade. E quando o aluno ele tem aquele caderno no final, fruto da aula que você montou na lousa, é interessante você também ter os exercícios ou atividades em ordem de dificuldade, até para ele poder ver uma continuidade, uma fluidez na sua aula, mas para ele também não se assustar. Porque imagina que o primeiro exercício que você colocou tem uma resolução imensa, já de cara imensa, para ele tentar rever no momento que ele for fazer a aula. Talvez naquele momento que você estivesse explicando fizesse muito sentido para ele. Mas na hora de rever, pensar quase como que ele estivesse começando, entre aspas, do zero, embora ele já tenha a base que você deu, mas ele progressivamente vai avançando no conteúdo. Então, eu fazia muito isso, principalmente porque matemática é uma coisa que assusta as pessoas, se forem resoluções muito grandes, então eu fazia muito isso com os alunos, até mesmo na turma pro IME e pro ITA. Eu começava geralmente com exercícios que eles conseguiam resolver em 1 ou 2 linhas, para eles ganharem uma confiança na hora de rever a matéria. Nossa, dá para fazer em 1 ou 2 linhas. Claro que a última, geralmente, poderia demorar 1 página, poderiam demorar 2 páginas, mas era normal, porque a construção foi feita para que aquele espaço fosse ampliando progressivamente na cabeça dele. Se a gente já começa tentando introduzir muito conteúdo de uma vez só, a gente acaba com aquele quadro inteiro repleto de fórmulas ou repleto de informações, fica muito difícil para ele depois também pegar aquele conteúdo para rever e saber a que dar prioridade na hora de rever. E tem que lembrar também que a gente não está lá necessariamente para orientá-los na revisão. Então os alunos podem olhar e falar, isso aqui eu vou deixar para depois, que isso aqui é muito difícil. E às vezes é que ele precisava ver aquilo primeiro para conseguir entender o que ele vai fazer depois. Então, até nesses pontos é necessário a gente pensar também na ordem de dificuldade do conteúdo na nossa lousa, para que fique mais fácil dele copiar e rever a matéria depois. E é legal, né, Thiago? Porque uma palavra que eu sempre uso é exortar, né? A aula ela tem que ser uma exortação. O que seria isso? Um convite, um estímulo para que o aluno ele comece a se sentir autônomo naquele assunto. E nesse sentido, a dificuldade crescente é muito importante. Então, pensar a aula como uma exortação. O aluno vai ter que chegar no final da aula e falar assim, caramba, eu consigo. E é uma coisa muito difícil, às vezes, de fazer isso. Justamente por isso, né? Se colocar no lugar do aluno, né? Então, vamos fazer essa construção. Achei muito bonito isso. Então, acho que exortar, né, do ponto de vista filosófico, o que o Sócrates fazia tão bem nos seus diálogos, né? Acho que se aplica perfeitamente aí nesse ponto que você falou dos exercícios em ordem crescente de dificuldade. Muito bom.
aqui começar a mostrar alguns exemplos de lousas e comentar um pouco sobre o principal que essas lousas mais eficientes costumam ter. Então, primeiro é selecionar o conteúdo que a gente vai colocar na lousa e lembrar sempre que, se você olhar para o seu conteúdo todo e tiver aquele pedacinho que você julgue como mais importante, ele tem que estar na lousa. Não tem como ele não estar lá. Então, o que for mais importante precisa estar lá para que as pessoas vejam depois. E lembrar de uma coisa muito importante, é que ela precisa ser funcional. Mais do que uma obra de arte, ela precisa ser algo que os alunos vejam e consigam estudar depois, que eles consigam ter o entendimento sem você ter que estar do lado depois. Então, às vezes, se a gente coloca uma coisa muito complexa, uma coisa simples demais, pode ser que ele não consiga ter um entendimento completo na hora que ele for estudar sozinho. Mas quando a gente olha, por exemplo, um quadro como esse, é um diagrama, ele não tem muitas coisas sofisticadas, mas ele tem pontos ali que conseguem conduzir o aluno no entendimento, a partir da explicação do professor, a chegar numa conclusão de uma forma muito automática. Mas aqui também tem um ponto que é necessário a gente ter em mente. Esse quadro é do Elias, Rodolfo. Uhum. E um ponto que é muito necessário, o Elias, até por ser um professor muito experiente, tinha e tem isso muito forte com ele, é que esse não é um esquema para ser reproduzido, por exemplo, com um caderno na vertical. É um esquema para ser reproduzido com um caderno na horizontal, claramente. A gente olhando o espaçamento dele é para isso. Mas imagina que você não falasse nada para os seus alunos. Pode ser, eu chuto, que pelo menos 50% deles tentariam fazer na vertical. E aí pode ser que o poder de entendimento daquilo que você queria passar não seja o que ele vai acabar tendo no final, porque ele interpretou a forma com que ele deveria fazer. E até nisso, a gente tem que ter uma noção clara na cabeça, que a estruturação de uma aula em lousa, ela também depende muito da liderança do professor. Dele mostrar para os alunos quais são os passos que eles têm que dar em determinados momentos. Ao invés de você fazer isso aqui na vertical, todo mundo, agora junto, vira o caderno na horizontal. Agora sim, vamos começar a copiar a estrutura. Você vai começar lá daquele canto e vai terminar nesse. Você vai usar uma caneta de uma cor diferente. E senão, as coisas começam a ser feitas do jeito deles, e aí acaba que a gente não consegue chegar naquele resultado que a gente esperava. A gente acabou criando o quadro pra gente, só que o caderno, no final, é deles. Então a gente precisa ter muito isso na cabeça. O quadro não precisa ser uma obra de arte, mas a gente precisa ter praticidade, ele precisa ser um quadro focado, organizado, funcional, e que principalmente tenha a nossa interação com os alunos dentro dele, porque senão pode começar a virar um show de interpretações sobre o que tem que ser feito. E aí, quando começam as pessoas a interpretar, cada hora sai de um jeito e a gente perde o controle daquilo que deveria ser feito. E na sala de aula, isso que o Thiago falou, pessoal, é muito importante, da liderança, que não tem nada a ver com autoritarismo. Liderança tem a ver com confiança, você confia naquela liderança. Então, quando o professor fala, nesse caso do Elias, que ele citou, façam, tombem aí o seu caderno, façam no modo paisagem, não no modo retrato, da folha, e começa a falar isso antes, e o aluno vê o porquê depois, ao final, ele não vai mais duvidar cada vez que o professor falar. Agora, se chegou no meio, você fala assim, putz, o professor não me avisou que ele vai começar uma cópia um pouco inseguro. Então é fundamental que a gente tenha essa ideia. Liderança é um instrumento utilizado em sala de aula que passa confiança, e confiança traz segurança. O que é segurança? Eu me sinto seguro na aula. Eu sei que ele vai me mostrar exatamente como fazer. E isso é fundamental, como o Thiago falou, para não chegar no meio da aula e dar aquele desânimo. Putz, agora eu vou ter que fazer em casa de novo. Deixa eu... É fundamental, isso é muito bom, Thiago, perfeito. Aqui um outro exemplo que a gente trouxe, que é um quadro do Guilherme, que você vê, a letra do Guilherme é bonita, então isso também facilita, mas você vê que ele é um quadro organizado, você consegue olhar para ele, e claro, dentro do contexto de uma aula de química,
você consegue entender o que está acontecendo, e a gente vai comentar um pouco sobre as cores daqui a pouco, mas você vê que é um uso muito consciente das cores com os alunos. Até porque tem um ponto muito relevante, por exemplo, nessa construção. O Guilherme ele usou basicamente 3 cores para construir esse quadro. O branco imperando, um pouco de amarelo e um pouco de azul. O azul e o amarelo foram feitos de uma maneira que tinha um contexto claro, né, nessa questão, particularmente, que estava lidando com um indicador químico. Ele ficava amarelo em um determinado momento e ficava azul em outro momento. Mas principalmente por um ponto. Quando a gente pensa nessa transformação do quadro para o caderno, não se esqueçam de que a turma ela é formada por meninas e por meninos. E que, geralmente, principalmente ali no ensino médio, final do ensino fundamental, os meninos costumam não ter muito mais do que 3 cores de canetas básicas: preto, azul e vermelho. Às vezes ele tem uma lapiseira e tenta compensar o preto com a lapiseira, enquanto as meninas, muitas delas, têm ali a verdadeira arco-íris da Faber-Castell no estojo. Isso faz muita diferença, porque se a gente transformar o nosso quadro no arco-íris da Faber-Castell, que estratégia os meninos usariam para conseguir, às vezes, copiar determinada coisa? E vamos tirar do campo dos meninos e das meninas. Simplesmente, com mais de 3 cores, é difícil uma pessoa ter ali na mão a caneta, às vezes. A gente vai preparado para o azul, para o preto, um pouco do vermelho, tem gente que tem verde. Eu, particularmente, só tinha 2 cores quando eu ia para as aulas. Então, eu acabava tendo que improvisar, fazia pontilhado, fazia um pouco mais fraco, um pouco mais forte. Então, quando a gente tem que pensar desse lado dos alunos também, até mesmo a quantidade de cores que a gente vai escolher é relevante no produto final. Que essas coisas elas têm que fazer um sentido intuitivo para eles, mas também tem que ser algo viável deles conseguirem copiar. Olha que interessante essa lousa, Ti. Vamos lá, vamos dissecar a lousa do Guilherme. Guilherme é um grande amigo nosso, um professor fabuloso de química, uma didática ímpar. Então vamos dissecar essa lousa. Primeiro ponto, uma boa lousa, ela tem que ser uma lousa de fácil reprodução no caderno. Então, o Guilherme, ao montar essa lousa, ele tomou alguns cuidados. Primeiro, entre cada linha, é uma lousa quadriculada, isso fica mais fácil. Mesmo que não for quadriculada, podemos treinar. Entre cada linha, ele pula uma linha. Quando ele muda para um tópico, ou tem um elemento que ele quer dar um destaque, ele pula 2 linhas de quadrados. Vocês perceberam isso? Isso dá espaço até para, de repente, ele aumentar um pouco a letra para poder chamar a atenção visual sobre aquilo. A questão das cores, uma letra legível, e olha que interessante, só tem o que é necessário para a compreensão. É a famosa regra do mais é menos. Então ele consegue pegar uma lousa, dividir de 3 formas, pode não parecer, obviamente, uma lousa renascentista, mas ela não tem que ser renascentista. Como o Thiago muito bem colocou, ela é funcional, ela tem um espaçamento que permite ao aluno que está na última carteira e ao que está na primeira ter uma visualização, porque se você coloca a sua letra muito pequena, linhas muito próximas, o aluno do fundo terá dificuldade, ainda mais se for uma sala grande, e é muito claro o que está acontecendo. Olha a adoção dos critérios estéticos. Márcia, talvez não dê para ver, mas é uma lousa quadriculada, talvez pela resolução, tá? Mas ela é uma lousa quadriculada. E mesmo que não fosse, a gente vai pensando nos espaços, né? Mas, enfim, acho que é importante citar isso, né, Thiago? Eu, que sou um completo analfabeto em química, eu olho uma lousa dessa e consigo copiar. E ela tem uma didática muito bonita, porque ela tem um caminhar, ela tem um progresso, ela tem, né, uma resolução bonitinha. Então, tudo isso eu acho legal, né, Thiago? Como foi pensado. Claro, o Guilherme é um professor muito experiente, então ele tem essa lousa, não nasceu ontem, né? Ele não, vou fazer a lousa assim. Mas vamos lá, vamos pro caminho das pedras, né? Muita atenção nesse espaçamento entre as linhas que permite essa clareza na leitura da lousa. E tem um ponto interessante para a gente para notar aqui nesse exemplo, por exemplo, em cima onde está NH4Cl, ácido.
repara no que o Guilherme botou embaixo do NH4 e que ele botou embaixo do SEG. Ambos são a letra F. Um é o F minúsculo, outro é o F maiúsculo. Para o aluno que está na aula, é muito claro o que o Guilherme está fazendo ali. Um deles é oriundo de um eletrólito fraco. O outro é oriundo de um eletrólito forte. E ele repetiu isso anteriormente, que ele colocou forte, forte, com F maiúsculo 2 vezes no NaCl, e fraco, forte, no acetato de sódio. Então, assim, são essas coisas visuais que fazem diferença. Ele não precisou escrever fraco e forte. Ele não precisou de uma cor para cada uma das coisas. Por quê? Porque aquilo era o suficiente para ter um entendimento do que ele estava querendo passar para os alunos. Aqui é um outro exemplo, agora num quadro branco, de também essa possibilidade. Você vê que algumas coisas são padronizadas, né? Você vê os títulos sempre da mesma cor. Você vê que o vermelho aqui foi selecionado para fazer ou desenhos ou para colocar as coisas em destaque. Você vê que tudo que tem que ser marcado está sendo marcado da mesma cor para ficar bastante claro para os alunos o que está variando, o que está mexendo entre uma coisa e outra. Então, esse aqui é um exemplo, basicamente, na mesma estrutura do anterior, de que, às vezes, a gente não precisa criar muitas coisas para o nosso quadro ser eficiente, e a gente conseguir passar o conteúdo que a gente esperava para os alunos. É isso. Aí, ó. E aqui é para mostrar um exemplo extremo. Esse aqui é um professor de biologia muito legal, o Bruno Pedroso. Ele tem no Instagram dele, o @esquematoso, onde ele coloca fotos desses quadros dele, dos mapas mentais que ele vai criando, que são muito legais. É um artista. Esse aqui é um exemplo que faz a gente ter que refletir sobre a construção da lousa, mas com um ponto delicado. É claro que é uma coisa impressionante, impactante quando você vê, você fala, cara, isso aqui é muito legal. Só que, não esqueça de um detalhe. O Pedroso, ele faz isso, além de ele ter uma técnica natural, ele faz isso há muitos anos. Então ele consegue reproduzir esses diagramas, essas figuras, com os espaçamentos certos, com os tamanhos certos, com as cores certas, porque ele já faz isso há muitos anos. E porque ele tem um dom natural para fazer a coisa. Então, a gente parar para pensar que, sim, pô, é muito legal a gente parar com o quadro e ver isso. Cara, tão bonito, tão chamativo, tão... Mas, será que a gente consegue reproduzir isso a tempo na sala de aula? E um outro ponto importante que a gente vai tocar nele de novo mais tarde. Será que os nossos alunos conseguem? Então, esse é um ponto para a gente refletir também, que embora um quadro muito bonito, ele seja uma coisa chamativa, impactante aos nossos olhos, que chame a atenção ali naquele momento, professores como o Pedroso, eles têm recursos para conseguir driblar essa situação dos alunos não conseguirem, por exemplo, copiar as estruturas que eles desenvolvem. Ele, por exemplo, cria a estrutura num papel e entrega antes para todos os alunos, para que eles possam só ir completando as informações conforme a aula for desenrolando. Porque ele sabe que ele consegue copiar a tempo rápido e interativo, mas ele sabe que os alunos não conseguem. Então, até isso é um ponto para a gente refletir. Eu quero fazer um quadro super artístico, consigo fazer isso a tempo, mas o aluno consegue? Porque senão nós mudamos, né, Tiago, o foco da atenção Exato. à aula, à explicação e ao conteúdo para a atenção a uma atividade de cópia que não é o foco da aula. E assim, de novo, belíssimo esquema, o professor está de parabéns. A gente só tem que pensar que a aula, o quadro, ele é um elemento da aula, ele não é o protagonista da aula, né? O protagonista é o conteúdo que tem que ser passado ali. Claro que um quadro desse ajuda, de novo, belíssimo quadro, mas a funcionalidade fala mais alto, né, Ti? Com certeza. E aqui, e também nessa parte da estrutura, é a estruturação dos tópicos e a coerência naquilo que a gente for fazendo. O que o Rodolfo citou como exemplo. Manter uma coerência de cores no que for um tópico, no que for um subtópico, no que for um item, no que for um rascunho. Como que a gente faz para estruturar esses tópicos, se todos os tópicos vão ter uma marquinha embaixo, vão estar sublinhados. E
tem muita gente que tem dificuldade em elencar o que vai ser título, o que vai ser subtítulo, o que vai ser tópico, o que vai ser subtópico. E uma coisa que pode ajudar, às vezes, são os próprios sumários dos livros didáticos. Às vezes eles já trazem algumas separações para a gente que a gente pode usar nas nossas aulas. Porque aí, alguma pessoa, quando foi construir aquele livro, pensou em como que a gente pode tornar de forma mais intuitiva para o aluno conseguir achar informação no nosso livro logo no momento que ele abra. Então, quem tem mais dificuldade para conseguir construir essa estrutura de tópicos bem claras e o espaçamento à direita também, quando você começa a construir o tópico, então você vê que você tem o 1 e o A está necessariamente deslocado para a direita, até uma memória visual que os alunos têm do computador, que é natural, né? Quando você vai gerando cada vez mais subtópicos, eles vão indo cada vez mais para a direita. Então, é bastante importante isso para a gente ter claro a nossa cabeça e manter essa constância durante as aulas. Porque imagina que a gente começou uma aula com um tópico de amarelo, um subtópico de verde, e na aula seguinte a gente trocou. A memória visual do aluno está condicionada a que tópico é amarelo, o subtópico é verde. Sim. E depois as coisas mudam. Então, ele começa a se questionar sobre, afinal de contas, o que está acontecendo aqui. Mas toda definição era de amarelo, a definição agora está de rosa. Será que não é definição? Será que era o rascunho que na aula passada estava de rosa? Então, até para a gente não causar aquele velho ponto que o Rodolfo citou da insegurança dos alunos, a gente tem que ter muito claro essa estruturação em tópicos, essa estruturação em itens, para que eles consigam acompanhar o desenvolvimento e também fica mais fácil para a gente referenciar algumas coisas. Então, por exemplo, imagina que surgiu uma pergunta, você já estava no tópico 9, e aí o aluno te faz uma determinada pergunta que remete a uma coisa que você já falou. Pode falar, cara, isso, se você tiver dificuldade, por que você não lê no tópico 2 o item B? E pronto. Você se poupou em uma certa maneira de ter que retomar todo um conteúdo, porque o aluno sabe exatamente no caderno dele onde ele vai achar aquilo que ele está procurando. Isso ajuda demais. E é uma lousa, olha essa lousa. Ela é uma lousa simples. É uma lousa que, vamos supor que o professor tenha optado por fazer um tópico na lousa inteira sempre. O lado direito, o lado esquerdo ele colocou a descrição, o lado direito ele colocou o desenho. E ele fez 5 tópicos como esse, né, Tiago? Vamos supor, no caderno do aluno vai estar claríssimo. Muito claro. E o professor sabe o que ele colocou. Então, como o Tiago falou, volta para o seu caderno e você vai conseguir entender. E não demorou fazer uma lousa dessa. Uma lousa dessa tem quantas informações aí? Vamos contar as palavras? 1, 2, 3, 4, sabe? Pouquíssimas. Né? Num desenho que até eu, que tenho habilidade artística de uma fuinha, conseguiria fazer. Né? Então, muito bom. Ah, mas ela não está bonita. Mas, de novo, né? O foco aqui é a didática. Então, está muito legal.